Preparação para o parto. Eu sei que se preparar para o parto pode ser um misto de emoções que você deve estar assim, ó, a flor da pele. Você pode estar sentindo medo, ansiedade, muita alegria, curiosidade para saber o que é tudo isso. Enfim, eu sempre costumo dizer que nós temos medo, que dá medo mesmo, porque a gente não conhece o trabalho de parto. Então aqui nesse vídeo eu vou te ensinar como é o trabalho de parto, o que acontece, quais são os estágios. Assim você vai estar mais preparada, se sentir mais empoderada e pronta para saber como parir esse seu bebê. Então vamos primeiro aos estágios. Os estágios, eles são 3, tá bom? O primeiro deles é dividido em 3 etapas, que é a fase latente, a fase ativa e a fase de transição. Mas antes dessas 3 etapas, tem o que eu chamo de pré-estágio. E como é chamado esse pré-estágio? Pródromos. Você já deve ter escutado essa palavra esquisita aí de alguma outra grávida, ou mesmo seu ginecologista falando sobre isso. Mas então o que são pródromos? O que é essa palavra estranha? Elas são contrações muito irregulares, que geralmente não trazem muito desconforto e nem dor, tá bom? Muitas mulheres passam por essa fase sem mesmo perceber. Outras, pode ser o seu caso no momento, já sentem mais um desconforto e infelizmente se enganam achando que já é o trabalho de parto e vão para a maternidade correndo, tá? Essa etapa, ela pode demorar alguns dias e é muito comum os alarmes falsos, quando parece ter engrenado as contrações ritmadas e de repente tudo para. Então o que você vai esperar dessa fase aí dos pródromos? O ritmo das contrações, como eu já falei, ele é desordenado, ele vem às vezes em blocos, espaçando aí numa duração irregular entre 20 a 60 segundos de contração. Então a barriga contrai, mas não tem dor, não é seguida de dor, tá? O que acontece com a dilatação do colo do útero? Nessa fase, o colo do útero ele é grosso e ele vai afinando lá pra frente, tá? Não é esperada nenhuma dilatação nessa etapa de pródromos. E o que você vai sentir nessa etapa? A sua barriga ela vai endurecer, principalmente na região aqui, ó, abaixo da barriga. Algumas cólicas menstruais podem acontecer e pode ser que o tampão ele saia do intestino e ele vai soltando, tá? É tudo normal, tudo esperado. Essas contrações elas podem ser mais frequentes à noite ou mesmo depois de você ter se esforçado muito, então é muito comum, tá? O que você vai fazer com pródromo? Seguir a sua rotina, passear, se distrair, vai no cinema, pensa em outros momentos assim com o seu marido, aproveita, faz caminhada, faz exercício. Se tiver muito desconfortável essa fase aí dos pródromos, você pode ter uma bolsa de água quente para colocar na lombar, embaixo do ventre. Um banho mais quente, mais demorado pode ajudar a aliviar aí esse desconforto dos pródromos. Então, os pródromos ficaram para trás e agora a gente vai para a primeira fase do primeiro estágio, que é a fase latente, que é onde o trabalho de parto ele começa de verdade. Por quê? As contrações elas ficam mais regulares, com uma duração e frequências mais definida. É bem difícil você ignorar, tá? E geralmente é muito possível que você não ache alguma posição confortável para ficar. Nessa fase não é necessário você procurar nenhuma assistência para estar verificando o batimento cardíaco do bebê ou mesmo a vitalidade aí da mãe, tá? Você pode passar tranquilamente por essa fase latente em casa, aguardando a próxima fase, que é a fase ativa. Durante algumas horas, por exemplo, dessa fase, mais de 8 horas, aí nessa fase latente que a gente chama, aí sim é interessante você procurar uma avaliação. O que esperar das contrações? As contrações elas são regulares, tá? E acontecem no útero todo. Ela geralmente vem a cada 10 minutos, chegando a 3 contrações em 10 minutos, tá? Como eu falei, elas são regulares e elas duram entre o quê? 40 segundos entre elas. Então, 3 contrações de 40 segundos a cada 10 minutos, tá? O que acontece com o colo do útero? Ele vai dilatando numa aproximadamente de 0 a 3 centímetros. E o que você vai esperar dessa fase? Você vai sentir a sua barriga endurecer,
com dor, principalmente vindo da lombar, tá? No momento das contrações você vai sentir dor na lombar que vai acabar lá no pé da barriga. Pode estar saindo tampão nessa fase e até um pouquinho de sangue vermelho ou escuro, como se fosse aquele restinho de menstruação, tá? Então, assim, não precisa ficar apavorada, tá? O que você vai fazer? Agora, você vai se concentrar mais e encontrar posições confortáveis. É importante você descansar. Se você não conseguir ficar deitada em posições semi-inclinadas ou na bola suíça, com apoio na frente que ajuda bastante, você pode procurar outras alternativas. Bolsa d'água quente, principalmente na região da lombar, é uma bênção nesse momento. Muitas mulheres amam, tá bom? Mas aproveita para estar se movimentando ou descansar mesmo. Terminou a fase latente, a gente vai passar para a fase ativa, que aí é a hora de você chamar a assistência ou ir para a maternidade. Como saber? As contrações elas vão ficando mais fortes, mais frequentes, com uma duração e frequência bem mais definidas. É impossível você ignorar agora essas contrações e vai ser bem difícil você achar uma posição confortável para você, tá? Especialmente deitada. Agora você vai sentir que o negócio tá pegando mesmo. O ritmo das contrações, elas também são regulares, tá? E geralmente vindo de 3 a 4 contrações a cada 10 minutos, com duração de pelo menos uns 50 segundos em cada contração. Então você vai pegar lá o seu reloginho, quantas contrações estão vindo em cada tempo, tá? Em quanto tempo e qual é a duração. Sentiu que foi de 3 a 4 em 10 minutos? Hora de ir para a maternidade. É agora que nosso útero ele tende a dilatar de 6 a 10 centímetros. E o que você vai sentir? Você vai sentir sua barriga endurecer como um todo. A dor na lombar no momento das contrações, ela vai se intensificar, tá? E é muito, muito comum que saia um pouco de sangue vermelho e escuro vivo na sua calcinha, também como se fosse um finalzinho aí da menstruação. O que você vai fazer nessa fase? Você vai se concentrar mais ainda e você tem que achar posições confortáveis para você. Trabalho de parto é importante você também estar se movimentando e descansar quando for necessário. Então, posições semi-inclinadas ou posições na bola suíça, vou mostrar mais para frente quais são elas. Bolsa da água, se você já estiver na maternidade, provavelmente você já estará. Peça para entrar no chuveiro, se tiver banheira, entra na banheira, deixa a água bem quente, porque essas coisas tendem a aliviar essa fase aí difícil, que é a fase ativa. A próxima fase a gente chama de fase de transição, que é uma fase ainda dentro da fase ativa, porque a dilatação ela acontece dos 8 até os 10 centímetros. Então, na fase ativa você tem de 6 a 10, aqui é uma fase de transição, do 8 ao 10. Como saber com quantos centímetros eu tô? A enfermeira obstetra ou mesmo a sua ginecologista vai estar fazendo exame de toque para saber como é que anda a dilatação. Essa hora da transição é chamada hora da covardia, tida como o momento mais difícil do trabalho de parto, onde se associa um pico maior de dor e contrações muito fortes. É um momento importantíssimo de liberação de adrenalina para o final do trabalho de parto, tá? E depois dela vem o quê? O expulsivo e logo o bebê nasce. O que você vai esperar em relação ao ritmo das contrações? Vai ser intenso, bem intenso. Então vai acontecer de 2 em 2 minutos as contrações, durando mais ou menos 1 minuto a 1 minuto e meio. Então pensa, isso varia de mulher para mulher, tá? Mas eu tô dando uma geral aqui do que os estudos mostram, que é o que dura mais ou menos essas contrações. A dilatação vai ser quase completa, então você vai do 8 ao 10 e por isso que ela tá dentro ainda da fase ativa, tá? O que você vai sentir? Você vai sentir um misto de várias coisas, dor, cansaço, contrações muito fortes e bem comum medo de, ai não vou conseguir, não vou aguentar. Mas olha pra mim, você vai, porque logo depois dessa fase passou e aí você vai, ver o seu bebê e é uma fase tecnicamente rápida. O que você precisa fazer? Vocaliza a sua dor. Quer gritar? Você grita. Usa a banheira. Peça assistência da sua doula ou mesmo do seu acompanhante para fazer massagem, tá? Lembra que esse é o momento mais difícil, tá? É mais difícil que no expulsivo, mas vai dar tudo certo, você vai aguentar.
eu tô aqui para mostrar que você consegue. Passando da fase de transição, então a gente entra no segundo estágio, que a gente chama de expulsivo. O que acontece nessa fase? A cabecinha do bebê ela fica bem baixa e começa a fazer uma pressão na parte final do intestino reto. Vem aí então uma vontade incontrolável de fazer força, você quer mandar esse bebê embora, tá? Essa pressão ela é bem grande e durante as contrações obedecer o corpo e fazer a força pode dar medo no começo, mas depois a gente percebe que é só ajustar e administrar a sensação da contração, tá? E isso é o que dá prazer neste momento. Quais são os ritmos das contrações? Muito parecidas com a fase ativa, com a fase de transição, elas são intensas, de 2 em 2 minutos, podendo de 2 em 2 contrações, podendo durar aí 1 minuto cada com um espaço de 30 segundos, tá? E a dilatação do colo do útero ela é total, prontinha para o bebê nascer. O que você vai sentir? Você vai sentir de novo essa pressão, essa vontade de empurrar, tá? E normalmente algumas posturas elas podem te ajudar e isso eu vou mostrar mais lá pra frente, tá? Obedece. O que você vai fazer? Você vai obedecer o seu corpo, você vai fazer os puxos na hora que você sentir vontade, tá? Você pode sentar na banqueta, ficar de cócoras, ter o bebê em 4 apoios, pode te ajudar muito aí para abrir a sua pelve para a saída do bebê e o bebê nascer. E aí depois que o bebê nasce, ele nasceu, a gente vai para o último estágio, que a gente chama de dequitação da placenta. Então o bebezinho ele já nasceu, ele vem direto para os seus braços e pouco tempo depois, sabe quem que vai nascer? A sua placenta. E o que acontece? O que você vai esperar? Você vai sentir de novo contrações bem intensas, mas um pouquinho menos doloridas, tá? Já que já não tem uma cabeça ali com o osso para sair, tá bom? As contrações elas também são mais espaçadas, tá? Então pode acontecer de você sentir uma cólica bem forte, pode ocorrer um tremor no corpo, aconteceu comigo, tá? Euforia e exaustão são também emoções bem comuns. E o que você deve fazer então nessa parte da placenta nascer? Curtir o bebê no colo, no contato, pele a pele e nada de pano, tá? Entre o corpo, a mãe do bebê não, tá? Pele a pele, deixa ele lamber o colostro ali do seu peito, né? Já dá uma olhada como é que tá na pega dele, tá? E esse momento é um momento especialzíssimo, né? Que a gente chama de hora do ouro, né? Golden hour, né? E a interação do bebê, ela é muito gostosa e ela favorece imensamente esse vínculo instintivo e no sucesso para a amamentação, tá? E faz com que a mãe ela aumente ainda mais a produção de ocitocina. E o que é? É o hormônio fundamental para o quê? A expulsão da placenta, tá? E para a conexão entre mãe e bebê. Tá? Então sim, a placenta ela é um evento. Médicos que quiserem tirar a sua placenta sem a sua autorização é considerado uma violência obstétrica. Então espera, a placenta ela vai nascer. Só aguenta só o restinho aí desse trabalho de parto, que depois que ela nascer vai ser lindo, você vai se encontrar com ela. Eu tirei foto da minha placenta, foi a coisa mais linda que eu já vi. Inclusive vou trazer aqui para vocês verem. E aí você vê onde foi a moradia do seu bebê. Então isso é importante, a gente entender que a placenta ela também nasce. Então deixa ela nascer, vir a esse mundo assim como o seu bebezinho. Essa foi a aula sobre trabalho de parto, o que esperar, quais são os estágios para que você entenda qual é a hora certa de ir para a maternidade, o que está acontecendo com o seu corpo em cada fase, tá bom?